Quartou, minhas joias, e hoje é dia de previsões para os famosos e a gente vai fazer previsão aqui hoje para Rafa Kalimann. Não se esqueça de deixar o seu like no início do vídeo, me ajuda bastante no impulsionamento aí desse vídeo, do canal. Não se esqueça de se inscrever se você já tiver inscrito. Tudo bem, mas dá uma verificada. Se não tiver inscrito, se inscreva, por favor, me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando postar vídeo novo. Nem sempre ele avisa, então eu aviso na minha rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais. Não se esqueça de me seguir por lá. Tem também o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Já temos bastante vídeo aqui no canal, então vai dar uma olhada nas playlists aí, maratonar. Não se esqueça também de deixar sua sugestão aqui no comentário. Qual famoso que você quer que eu faça a leitura? Se você já sugeriu, provavelmente já tem na lista, então você pode sugerir outro que você tem interesse de saber, que eu traga aqui, né, para fazer previsão. E sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, então vamos começar aqui. Eu sempre faço uma leitura inicial aqui para ver o que nos diz, né? Sobre a pessoa, sobre o atual momento, né, que ela está vivendo, previsões aí, o que pode vir a acontecer na vida dela, fazendo principalmente aí uma leitura sobre ela, sobre personalidade, aí muitas vezes fazendo leitura da área amorosa, financeira, né, no caso carreira, né, profissão, saúde e tudo mais, tá bom? Então vamos fazer aqui a tiragem inicial para Rafa Kalimann. Entender aí um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a Rafa Kalimann. Gente, na maioria das vezes, o dinheiro e a fama é um grande desafio. Vocês sabiam que espiritualmente, tá? Porque senão vão estar daqui a pouco aí me criticando. É muito mais difícil alguém conseguir evoluir, melhorar na vida espiritualmente, sendo rico e tendo muito, do que sendo pobre, passando por dificuldades. É uma das maiores provas. Maiores. Porque é justamente na facilidade que a gente vê a verdadeira essência do ser humano. Não só vê, quanto é posto à prova de forma mais clara. Porque quando a pessoa já tem tudo, já de mão beijada, aí é que o caráter dela é posto à prova. Porque é muito fácil você ser humilde, você, né, e ter respeito pelas pessoas. Quando você passa por dificuldades, aí mais que você dá valor às coisas, você tem uma essência, né, mais pura, assim, nesses sentidos, né, de valores mesmo. E quando a pessoa tem muito e tem tudo, esses são os mais cobrados, vamos dizer assim, né? É muito mais difícil. Tem até uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, mas com certeza eu não vou saber dizer agora, vou deixar aí em algum lugar.
outra moça muito intensa, né? A gente viu essa semana passada, né? Aqui eu tô gravando esse vídeo na semana que saiu o vídeo da Vanessa. Mas a gente viu, né, nesse vídeo da Vanessa, isso, né, essa coisa assim, de intensidade, mergulhar de cabeça, né, emocionada, né? Nossa, muito difícil. E sobre esse relacionamento dela, eu não a acompanho, mas eu sei que ela era noiva ou era casada, não sei, e aí separou e agora tá com esse José Loreto, né? Se eu não me engano. Mas não vejo durando não, tá? Não vejo tendo futuro não. É muito difícil, gente, porque é o que eu tô falando, eu vejo ela sendo uma pessoa muito intensa, porém, ela tem as questões dela, sabe? Parece que ela é uma pessoa que tá sempre em busca da felicidade plena. E aí que tá o erro, né? E principalmente essa questão, né, que eu falei pra vocês, de que quando a gente tem tudo, a gente tá acostumada a possuir as coisas, ter as coisas com muita facilidade, chega um ponto que conquistando as coisas de uma forma, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz, eu vou ser plenamente feliz quando eu conseguir isso. E aí, quando eu tiver o relacionamento dos meus sonhos, e às vezes você tá tendo um relacionamento bom, você tem tal coisa, você tem tudo que você deseja, mas você ainda não sente aquela felicidade que você idealizou. É como se sempre faltasse alguma coisa. E eu vejo isso nela. Ela começa as coisas com uma garra e, sabe, vontade enorme de fazer dar certo, sentindo as coisas de forma muito intensas e correndo atrás, se dedicando àquilo. Mas chega na metade, ela, sabe, acaba perdendo um pouco o ânimo, percebendo que não é aquilo que ela quer pra ela, acaba se frustrando mesmo, entende? E aí ela acaba se colocando numa situação difícil, né? Numa situação complicada. E é assim, né, que a depressão ela é desenvolvida ou alimentada, que a pessoa em algum momento, depois de tantas tentativas frustradas, ela começa a pensar que tem alguma coisa errada com ela. Porque assim, eu tenho tudo para ser feliz e eu ainda não consegui alcançar essa felicidade plena. O que tá faltando, né? Por que que eu ainda me sinto vazia? Tendo tudo isso, tendo de repente uma pessoa bacana do meu lado. É como se, independente das coisas que ela conquistasse, ela não se sente completa. Pode ser tudo muito bom e maravilhoso durante um tempo, depois ela se pega pensando assim: era isso que isso tinha para me oferecer de felicidade? Tá faltando ainda alguma coisa, eu ainda não me sinto 100% feliz. E é ainda um tema que eu vou trazer aqui para vocês. Eu tenho um cronograma, né? Agora que eu tô conseguindo me organizar melhor, que assim, se eu fujo um dia da minha rotina organizadinha, já era. Se eu fugir um dia, tudo fica fora de controle. Por isso que aí eu não tem dia que eu não consigo postar vídeo, que aí tudo se embaralha. Mas tem esse tema, né? Um dos temas de vídeos que eu quero trazer, que eu vou trazer aqui pro canal.
É sobre essa utopia da felicidade plena, que as pessoas, principalmente quem tem tudo, né, elas ficam sempre em busca dessa ilusão de felicidade plena, de estar ou ser feliz 100%, de ser completa, de plenitude. Isso não existe. A vida, ela é instável. É o que eu falo na maioria das vezes quando as pessoas me perguntam quando que eu vou ter estabilidade na minha vida, no meu relacionamento. Gente, a vida é instável. Problemas vão aparecer, fases difíceis, questões complicadas, emoções diferentes a cada dia. Não existe estabilidade na vida. Pode haver um período de estabilidade, mas os problemas vão acontecer. Afinal, a gente está na Terra, né? Não é no paraíso. Então não tem como, é uma ilusão. E o que acontece quando a pessoa fica nessa ilusão de conquistei muita coisa e ainda não consigo ser feliz, ainda não consigo ser completa 100%. Ela se frustra e fica depressiva. Que ela começa a achar que tem alguma coisa de errada, que ela não consegue ser feliz. Ela começa a problematizar as coisas que ela simplesmente não consegue viver o hoje. Aproveitar os momentos, ser feliz com os momentos. A gente fica tão preocupada em projetar, em programar a nossa felicidade para o futuro, de ser feliz quando conquistar alguma coisa, que a gente não é feliz no hoje, no agora. E isso é um grande problema. Não é só na teoria, não, gente. Isso tem a ver com o sentimento da pessoa, com o que ela vai alimentar dentro dela. E essa moça, ela pode criar expectativa demais. Talvez ela é uma pessoa que tem dificuldade de só viver aquilo, de ser feliz, mesmo que se entregue, mas ela cria um futuro ou planos, idealiza coisas e cria muita expectativa em cima de muita coisa. E isso se aplica a todas as áreas da vida. Trabalho e relacionamento, principalmente. Porque ela cria expectativa de que aquilo vai ser grande, perfeito e vai trazer para ela o que ela precisa, tornando-a completa. E chega lá, não é tudo aquilo. Não que seja ruim, mas que não é o que ela imaginava. Não preenche ela de forma que ela gostaria que preenchesse. E isso é um problema. Ela perdeu alguém da família recentemente. Eu não a acompanho, mas está me falando de perda de alguém próximo aqui. Vejo algo abalando muito ela com relação a isso. A separação dela também vejo que foi uma coisa que mexeu com ela. E o problema é as pessoas não resolverem a situação. A questão não está bem resolvida com aquilo e já partirem para outro relacionamento. Porque na maioria das vezes isso nada mais é que uma tentativa de simplesmente seguir em frente e deixar as coisas acontecerem, mas isso nunca é bom, que você acaba se metendo numa situação complicada para ambos. E essa moça, ela precisa prestar atenção nos ciclos que se repetem na vida dela, no que, mesmo que inconsciente, ela acaba buscando igual, acaba repetindo, encontrando pessoas iguais na vida dela, que vai acontecer a mesma coisa, o ciclo se repetindo até ela aprender aquela lição. Inclusive é uma lição para todos. Prestem atenção nos ciclos que se repetem na sua vida. Que nem tem pessoas que não conseguem ficar em relacionamento por mais de 3 meses. Opa, bandeira vermelha. Por quê? O que essa situação quer dizer para você? Por que você não consegue levar um relacionamento por mais de 3 meses?
É algum tipo de praga, uma maldição? Não. Tem algo por trás disso, que tem uma lógica. É só você analisar toda a situação a fundo, olhando todo o contexto da situação de forma que você não tire a sua parcela de culpa que você possa ter, né? Porque, gente, é muito fácil. Ah, mas aquela pessoa não prestava. Ah, mas aquela pessoa isso. Fulano aquilo. Mas e você? Nada nunca dá certo e o culpado é só o outro. Eu sei que é muito mais fácil a gente enxergar o defeito no outro do que na gente, mas é importante ter essa autoanálise. Senso crítico, né? Autocrítica. Para a gente compreender a situação num todo. E é uma coisa que ela precisaria analisar na vida dela, não só com relação ao relacionamento. Coisa que ela começa a se dedicar na vida dela, ela, sabe, se empenha, trabalha para aquilo e de repente ela se frustra, não dá certo e ela larga. Nunca consegue concluir ou terminar nada de forma, pelo menos que ela deseja levar para frente. Às vezes concluindo as coisas é só mais assim, ai meu Deus, porque tem que terminar. E muito disso é espiritual, querendo ou não. Gente, muitas coisas. São questões que a gente, quando a gente tem uma visão espiritual, porque, gente, nós somos seres espirituais vivendo uma vida carnal e não o contrário. Então, não tem como a gente separar e negar que praticamente tudo tem relação espiritual. Cunho espiritual, a nossa vida é espiritual. A gente só precisa tomar cuidado com a religiosidade. Mas a gente precisa se enxergar como seres espirituais e que questões espirituais interferem direta ou indiretamente na nossa vida. Então, será que essa moça ela está fazendo o que ela de fato deveria estar fazendo? Essa moça ela tem um chamado espiritual muito forte, uma missão espiritual muito forte. Todos nós temos a nossa forma, mesmo que seja com a gente mesmo. Todos nós temos, cada um, a sua parcela importante no todo, de importância, né, com o todo. Mas tem gente que veio para trabalhar para o todo de forma mais direta. Às vezes, a gente assim, só da gente melhorar, só da gente evoluir, só da gente se transformar, da gente praticar o autoconhecimento, da gente se melhorar, a gente acaba irradiando aquilo e contaminando pessoas ao nosso redor. De uma forma ou de outra, a gente fez a nossa parte para com o próximo. Mas tem gente que veio com uma missão maior, com um direcionamento de contágio, vamos dizer assim, com uma grande parcela de pessoas, com sacerdócio, por exemplo, com mediunidade, transformação de vida do seu próximo. É por isso que ela traz uma coisa muito grande, muito forte dentro dela de ajudar. Só que ela precisa ver se ela está fazendo isso da forma correta, de forma que deveria. Ela precisa enxergar a motivação dela, o que ela faz, por que ela faz, qual a importância do que ela faz e se ela não poderia fazer diferente. Eu acho que ela tá assim, principalmente ela acaba se sentindo vazia assim, porque ela não tá se direcionando para onde ela deveria. Isso acontece muito com gente que se desvia do caminho pré-determinado para ela espiritualmente. É como se o foco fosse o foco é esse aqui e ela tá aqui. Ela acaba sim fazendo uma coisa ou outra, mas não de forma que deveria. Ela precisa enxergar o que de fato faz ela completa. Faz ela sentir aquilo que ela tanto busca. Às vezes a gente perde o foco completamente. Ou por ego, ou por ganância, ou porque é influenciado. Às vezes uma pessoa ela sente um amor, uma paixão por ser, sei lá,
artista, pintor. Mas ela acha que ela precisa fazer uma faculdade, porque o mundo impõe isso a ela. Ela vai fazer a faculdade, sei lá, medicina. Trabalha naquilo, está sendo bem-sucedida, mas é infeliz. Se ela buscasse aquilo que traz aquela coisa dentro dela, aquela felicidade dentro dela, aquela sensação de plenitude, se ela entendesse que aquilo é o verdadeiro caminho dela, talvez ela não se sentisse dessa forma. Entende? Então, essa é uma das principais questões dessa moça. O que pode levar a ela acreditar que ela tem algum tipo de transtorno psicológico, emocional, que uma coisa vai levando a outra, né? Quando você não consegue dar resposta para aquilo que você passa, o que você sente, algo tem que responder. Com relação à vida amorosa dela, que é o que mais fala, né? Querendo ou não, ela é muito direcionada, né? Por essa área da vida dela, vamos dizer assim. É o que fala mais na vida dela, é o profissional. E a área amorosa, ela acaba buscando a felicidade dela nisso, né? Principalmente na área amorosa. E direcionando toda a energia e atenção dela a isso, quando na verdade ela pode acabar tomando decisões precipitadas, fazendo escolhas impulsivas, sem pensar. Ou não só sem pensar, mas precipitadas mesmo, sabe? Quando ela não deveria tomar atitude nenhuma, deixar a situação rolar. Eu não vejo o relacionamento dela com o José indo pra frente. Não vejo, eu vejo muito mais uma coisa de momento, né, que, enfim, poderia ser só uma coisa, estamos nos conhecendo, nos curtindo e vamos ver no que vai dar, mas não, acaba precipitando as coisas e acaba que ninguém se conhece a fundo e depois se decepciona, acaba iludido, acaba vendo que não é aquilo que quer. E mais uma vez, ela pode entrar muitas vezes no mesmo ciclo de relacionamentos que não são positivos para ela. E esse moço, ele não é de muita confiança, tá? Tá me dizendo claramente aqui, não é só pelo histórico dele não, tá? Ela pode vir a descobrir aí alguma coisa relacionada a ele, tá? Até sendo traição mesmo, sendo bem clara. E aí, gente, sempre que eu faço previsões aqui, que eu vejo coisas não tão positivas, as pessoas precisam entender que famoso também tem problema, tá? É ser humano assim como a gente. Não é tudo flores. E eu só tô fazendo a leitura da situação, eu não tô decretando isso para a vida dela. Porque sempre tem alguém para falar, mas não é você quem decide isso, é Deus quem cuida dessa pessoa e Deus vai proteger e não vai acontecer e como se eu estivesse desejando algo. Mas é justamente isso, é Deus quem decide, é a espiritualidade quem decide. Eu não tenho poder para decretar nada para a vida de ninguém, tá? Só para ficar bem claro. E aí, um grande risco dela se decepcionar, sabe? Eu vejo que ela já passou por situações assim, é isso que eu tô falando. Ciclos que se repetem. Ela pode ter passado por isso em outros relacionamentos. Consciente e inconsciente, ela acaba procurando e sendo atraída para o mesmo tipo de pessoa. E você? Já parou para pensar que isso pode estar acontecendo com você? Acontece muito. Se você se pergunta por que você não dá certo no amor, pensa bem sobre isso. Aí depois fica falando, ai, porque eu tenho dedo podre, ai, porque nada dá certo pra mim, tenho azar no amor. Mas você já parou pra pensar que as suas escolhas que podem estar te causando isso? E na maioria das vezes isso é karma, né? Um karma da pessoa relacionada à área amorosa. Enfim, pode ser todas as áreas da vida, mas nesse caso, a área amorosa.
E quando eu digo karma, não é uma sentença, não significa que a pessoa tem que passar por aquilo, mas é uma questão em uma área problemática para ela, é onde ela vai ter mais dificuldade, mas ela sempre tem a opção de resolver. É para isso que a gente está aqui, para mudar as situações, tá? É que tá me dizendo muito mais sobre isso mesmo, e me falando, né, de toda essa situação que eu falei para vocês, com relação ao que ela sente, né, como as coisas acontecem na vida dela. Ela simplesmente toma decisões impulsivas. Eu não sei se eles assumiram um relacionamento, estão só se conhecendo, ou se já até noivaram, porque é assim, nessa intensidade mesmo, e como eu falei, né, com relação a Vanessa, eu não duvido nada que amanhã se case. Ela passou por algumas questões aí pessoais recentes, né? Algumas situações tensas, tá? E aqui me falando, né, sobre essa relação que ela iniciou, ainda, infelizmente, não curada do que ela tinha acabado de passar, né? E aí, querendo ou não, gente, eu não vejo muito futuro, tá? Caiu a carta. Aqui provavelmente está falando dessa relação dela com esse moço, né, atual, que muito provavelmente não vai para frente, tá? Não tem futuro dessa relação. Mais uma vez, não estou decretando, né? Se ela tivesse se consultando comigo, eu diria que ela pode mudar essa situação, né? Que é ela que faz o futuro dela, mas a vibração da situação, da relação, é que não tem um futuro. Mas tem coisa que ela pode fazer para mudar isso? Tem. Só que bem complexo, né? Vamos ver agora com relação à saúde dela, ver se me diz aqui alguma coisa sobre a saúde. Vamos ver aqui, saúde. Saúde de Rafa Kalimann. Só tem que cuidar mesmo do emocional dela. Só do emocional, do que tudo, sabe? Ela é muito também movida a isso, a emoções, tudo demais, e pode não saber controlar ou lidar com as emoções dela, e muita coisa pode dar errado por isso, sabe? Querendo ou não, gente, emoção causa muita coisa, muita doença, muitos problemas. Quando a gente não consegue lidar com ela, tá? Claramente. Profissional. Vamos ver carreira profissional, previsão para ela. Está surgindo aí alguma coisa nova, previsão, né, com relação a isso.
Essa moça, ela é meio magoada, sabe, com as coisas. Acredito que por conta de ataques que ela sofre, sabe? Eu vejo ela sendo meio perseguida. Não tem jeito, né? Quando o povo escolhe alguém para Cristo, não importa o que ela faça, parece que as pessoas... E isso traz um pouco de insatisfação para ela, sabe? De frustração. Enquanto ela não aprender a lidar com isso, a não deixar que afete tanto ela, porque afeta muito. E, gente, se as pessoas soubessem quanto que isso é perigoso, o quanto que isso afeta o psicológico das pessoas. E no caso dela, eu também vejo isso, sabe? Quanto que é perigoso, quanto que afeta o psicológico ao ponto da pessoa simplesmente perder as forças, achar que tem algum problema com ela. E aí que eu falei, causa questões emocionais, psicológicas. Parece que nada que ela faça as pessoas ficam satisfeitas e ela começa a achar que tem algum problema com ela, que ela não dá certo nas coisas ou não faz as coisas bem, seja lá o que for, entende? Ela tem muita dificuldade em lidar com isso, com a fama. Porque, querendo ou não, a fama traz isso, né? Você nunca vai ter pessoas que só gostam de você 100%, sabe? 100% das pessoas gostam de você. É aquela famosa frase, né? Nem Jesus agradou a todos. Só que tem gente que tem mais necessidade disso. É o que eu já falei aqui. Eu posso ver um comentário ruim aqui ou negativo, simplesmente bloquear a pessoa e vida que segue. Eu não vou pensar mais nem por um minuto naquilo. Mas tem gente que absorve aquilo e sofre e acha que, sabe, que de fato tem algum problema com ela, que as pessoas não gostam dela. E afeta de fato, trazendo assim várias questões, chegar ao ponto que se torna perigoso. Então, eu acredito que ela passa por uma fase difícil na vida dela com relação a isso e ainda vai passar até ela aprender a lidar com isso. Espero que ela aprenda. Ela deve seguir o coração dela, o que ela tem vontade de fazer, sem se preocupar. Deve seguir a vida dela. Fazer o que ela tem vontade, o que ela gosta de fazer, sem se preocupar com a opinião de ninguém. Aí sim ela vai conseguir a felicidade que ela tanto busca. As pessoas já têm um grande preconceito, né? Com quem trabalha com a internet. E aí a pessoa acaba ela mesma ficando em dúvida também, né? Quer dizer, as pessoas criticam e ela começa a realmente pensar que aquilo não vai dar certo ou que não é bom pra ela. Mas eu torço para que em algum momento ela consiga se encontrar. Eu vejo que ela vai. Ela sabe o que exatamente ela quer fazer. E eu vejo ela buscando e ela querendo seguir isso. Só que ela precisa parar de pensar no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar, se vai dar certo, se não vai. O importante é que ela esteja bem, ela esteja feliz. Eu acredito que ela tenha mais vocação, né, vamos dizer assim, para atuação do que tudo, tá bom? Aí seguir a carreira de atriz, eu não sei se ela é ou se ela tem vontade, né? Mas fazendo algo aí diferente, eu vejo ela buscando isso. Pelo que eu sei, ela é influencer, né? Chegou a ter aí um programa de TV. Mas é isso, tá bom? Toda essa dificuldade, essas questões que ela passa, sabe? Muito ataque mesmo, tá, gente? Eu acho que as pessoas não têm, às vezes, noção da proporção. E eu até acho correto
Positivo que as pessoas não exponham tanto, porque assim só alimenta, né? Mas é demais, tá? Eu acho que ela já chegou a pensar assim em desistir de tudo, mesmo. Mas o que alimenta deve ser a fé, mesmo que ela tem. Ela tem uma conexão espiritual muito forte, ela tem uma fé muito forte. E graças a Deus é o que sustenta, né? O que ajuda ela não desistir, tá bom? Só fico me perguntando como as pessoas têm, né, essa maldade. Mas eu torço para que ela consiga se encontrar, tá bom? Vejo que tá positivo, mas infelizmente não agora. Porque, gente, é muito diferente a gente ver a situação aqui de fora, a pessoa fazendo coisa, a pessoa conquistando coisas, mas a gente não sabe o que ela tá sentindo com relação àquilo, que ela tá vivendo, o que ela tá passando nos bastidores. Nem tudo é flores igual a gente vê na internet, não, tá bom? Então é isso, minhas joias. Me deem aí os comentários de vocês sobre isso. Me diz o que você acha, o que você pensa, se você acompanha ela. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.